que teria envolvido o corpo morto de Jesus e de um modo misterioso teria ficado impressa nele a figura corpórea do Mestre. Mas em 1988, pesquisas com o teste carbono 14 comprovaram que essa peça, em verdade, foi fabricada na Idade Média. Olha lá a Idade Média, quanta coisa se criou, não é? É uma época de ignorância, de confusão. Então, eles acham que ela foi construída entre os anos de 1260 a 1390. Repararam que as pessoas estão preocupadas com o corpo físico de Jesus? Não estão pensando na sua mensagem, na sua presença espiritual, não é? Queriam comprovar pelo Santo Sudário a presença de Jesus aqui neste mundo. E ainda estão insistindo em novos estudos e pesquisas, relatórios e reportagens. Mas o que importa para nós não é a aparência física de Jesus. Nós estamos interessados na essência espiritual do Mestre, e não no corpo de que ele se revestiu nessa encarnação entre nós. Vejamos mais alguma coisa em torno de Jesus, o Cristo. Será que ele era um homem culto? Que idioma ele falava? Geralmente ele falava em aramaico, porque aramaico era o idioma corrente entre todos os povos da Palestina, todos entendiam o aramaico. Ele podia falar também, às vezes, em hebraico popular, porque ele era hebreu, o hebraico era a língua do seu povo, não é? Mas o hebraico erudito ele não falava não, porque esse era só das escrituras sagradas que estavam guardadas lá. Mas sabemos que Jesus era capaz de ler e escrever. Na sinagoga de Nazaré, Jesus tomou do rolo das mensagens e leu um trecho do profeta Isaías. Então Jesus sabia ler. E ele sabia escrever também, porque na passagem em que queriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus ficou silencioso, abaixou-se no chão e ficou escrevendo, não é? E quando as pessoas insistiram com ele se deviam apedrejar a mulher, era uma armadilha a pergunta, porque se Jesus dissesse não apedreja, eles diriam isso está contra Moisés, contra a lei de Moisés. Se ele dissesse apedreja sim, apedreja, então ele estaria contra o decálogo, os 10 mandamentos que diz não matar. Que armadilha! Mas Jesus respondeu com sabedoria: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas nesse episódio nós vimos que ele escrevia na terra, então sabia escrever. Será que Jesus fez estudos especiais? Se Jesus tivesse estudado em algum lugar, lá na cidade em que ele cresceu e se fez homem, Nazaré da Galileia, todas as pessoas saberiam, seus conterrâneos. Porém, quando Jesus começou a sua tarefa, porque até ali ele estava em oculto, ele não se revelava. Mas quando chegou o tempo certo, ele começou a produzir fenômenos e a fazer as pregações. E o povo que o conhecia, quando viu esse acontecimento, eles se admiravam. Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Não estão seus irmãos e irmãs entre nós? Como lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Se Jesus tivesse estudado em algum lugar, eles diriam, foi lá, naquele local em que ele estudou, naquela escola especial. Mas eles não sabiam de onde Jesus tinha tirado aquele conhecimento e aqueles poderes, não é? Os judeus em Jerusalém também se maravilharam com Jesus. Como sabe este letras sem ter estudado? Olha aí, a afirmativa de que Jesus não havia feito nenhuma daquelas escolas dos rabinos em Jerusalém. Mas será que ele não esteve entre os essênios? E estudou com eles entre os 12 e 30 anos. A gente não sabe o que aconteceu com Jesus, dos 12 aos 30 anos. Quem sabe foi com os essênios. Quem eram os essênios? Uma seita esotérica judia. Era uma seita especial, eles ensinavam amor a Deus e ao próximo. Eles pugnavam por virtudes austeras, eles eram celibatários. Tinham costumes brandos.
tinham os bens em comum, condenavam a guerra e a escravidão, pregavam a imortalidade e o ressurgimento espiritual. Então parece para alguns que aquilo que eles falavam e o modo como viviam eram concordantes com o que Jesus, com como ele se apresentava em suas pregações, seu comportamento. É por isso que algumas pessoas supõem que Jesus houvesse estado com os essênios e tivesse aprendido com eles aquela doutrina e aqueles fenômenos que ele realizava. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai corrigir essa informação. Ele diz que certamente Jesus conheceu a seita dos essênios. Claro, estava lá na Palestina, na sua terra, poderia ter conhecido. Mas nada prova que se lhe houvesse filiado. E é hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Mas por que a semelhança entre as ideias de Jesus e dos essênios? Se nós pegarmos todas as grandes criaturas, os grandes pensadores, nós vamos observar que todos eles falam mais ou menos as mesmas verdades, as verdades eternas. Porque esses estudiosos, esses seres especiais, quando eles atingem o conhecimento do universo, de suas leis, quando eles alcançam esse entendimento, eles falam e agem de modo semelhante. É essa semelhança que nós notamos entre os essênios e Jesus. Porém, quando Jesus está naquela oração especial, já quase ao término da sua existência, ele ora assim: agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que os essênios existissem, Jesus já tinha glória com o Pai. Então, como dizer que Jesus aprendeu com os essênios? Não é mesmo? Emmanuel, através de Chico Xavier, comenta isso, que, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, mas em verdade Jesus não precisou deles. Já trazia consigo aquele cabedal sublime. Mas por que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos em oculto? Por que ele não se manifestou a todos? Ele sabia que na hora em que ele se apresentasse e começasse a sua tarefa, haveria a revolta das sombras, a revolta dos que não pensavam igualmente, e acabariam aniquilando-o. Fazia parte da programação que ele se deixasse matar, para depois, quando ele ressurgisse, ele comprovasse a imortalidade. Fazia parte de toda a sua vida que nos ensinaria como viver para chegarmos mais perto de Deus e até como enfrentarmos a morte, sem fazermos mal a ninguém e ressurgindo vitorioso ao final, não é? Esse Jesus de que estamos falando recebeu muitos nomes. Filho de Judá, porque ele era da tribo de Judá. Filho de Davi, porque na tribo de Judá havia a descendência de Davi, e isso era importante para ser o Cristo. Galileu, porque ele morou na região da Galileia, ele surgiu de lá. Nazareno, porque ele passou a sua infância e mocidade, se fez homem em Nazaré, da Galileia. Rabi, bom, esse é um tratamento de respeito, equivalente a doutor ou mestre em coisas espirituais. Assim chamavam Jesus os seus discípulos e os apóstolos, mas até mesmo o povo todo e os seus inimigos. Mesmo quando eles iam espicaçar Jesus, tentar Jesus para ver se ele errava em alguma coisa, eles diziam Rabi, quer dizer, davam esse tratamento de respeito, não é? Ele era também chamado de profeta. Profeta não é nome. Não, o profeta é uma função. É aquele que fala em nome de Deus. É o porta-voz, é o médium, é o intermediário, não é? O povo considerava Jesus um profeta. Os discípulos também achavam isso, que ele era um porta-voz divino. E o próprio Jesus assim se qualifica.
Ele diz em certa ocasião: ninguém é profeta em sua terra. Falando dele mesmo, porque ele não estava sendo aceito. Em outra ocasião, os apóstolos pedem que ele não vá para Jerusalém, porque há um complô para matá-lo. Mas ele diz que ele vai, porque há necessidade de cumprir a programação divina. Ele diz: para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Então Jesus atribuía a si mesmo o título de profeta, de porta-voz divino, não é? Mas ele também se chamava muito de filho do homem. O que será que significa filho do homem? Significa de natureza humana, que nasceu do homem, em contraposição ao que está fora da humanidade. No Velho Testamento nós encontramos passagens assim: espíritos mensageiros falando para alguém: e tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus. Quer dizer, tu, ser humano, tu encarnado, ouve o que diz o Senhor Deus. Numa outra passagem: Deus não entra em furor como o filho do homem. Deus não se enfurece como o ser humano, não é? Deus é inalterável, sabedoria e amor, compreende tudo, sabe tudo, não é? Então, ao se referir a si mesmo, Jesus, em vez de dizer eu, ele usava a expressão filho do homem, equivalente a este ser humano, este que vos fala. O filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Eu, este ser humano, não tenho uma pedra em que reclinar a cabeça. Ele também foi chamado de Cristo. Cristo quer dizer ungido em grego, mas em hebraico é Messias. Então, Messias ou Cristo significa ungido. Não é nome, é um aposto. José Joaquim da Silva Xavier, ou Tiradentes. É um aposto para indicar alguma coisa em relação à pessoa. Então, Jesus, ou Cristo, significa Jesus, ou ungido. Por que ungido? Entre os israelitas, reis, sacerdotes, pessoas com o selo divino, eram ungidos com óleo, para serem consagrados em suas funções. Então, Jesus não foi ungido com óleo por mãos humanas, mas ele foi ungido por Deus, escolhido e consagrado por Deus para a sua missão, não é? E é por isso que nós dizemos Jesus, o Cristo de Deus. Significa Jesus, o ungido por Deus, não é? Quantas denominações nós encontramos para designar Jesus? Quantos nomes para quem alguns dizem que não existiu? Quantas denominações, não é? Outro ponto sobre o qual muitas controvérsias se fazem é sobre a natureza de Jesus. Seria ele humano ou divino? Seria ele um Deus que assumiu uma forma humana? Ou seria um homem que atingiu perfeição quase divina? Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, não se fala de Jesus como Deus. A ideia da divinização de Jesus vai surgir no século IV, ao tempo do imperador Constantino. Aliás, muitas deformações da doutrina sobre Jesus vão aparecer no século IV. E a gente conta assim que o Espiritismo está com 200 anos. Será que até o quarto século não vai haver muita deturpação, não? Temos que tomar cuidado, não é? Eles queriam fazer de Jesus um Deus. Por quê? Já imaginaram? A ideia de Jesus, sua obra, seu ensino, está se propagando. Não está só mais na Palestina, está chegando a Roma, está chegando a outros povos. Agora, naquele tempo, os povos eram idólatras, adoravam muitos deuses, e deuses com poderes extraordinários. Agora eles estavam com Jesus, que era um carpinteiro, era alguém que veio lá da Palestina. Será que esse Deus pode competir com os outros? Ele precisa ser um Deus forte. Então tiraram Jesus da qualidade humana e fizeram dele um Deus, não é? Foi aí a divinização de Jesus pelos homens, não é?
a respeito, claro que essa ideia não foi aceita logo. Houve cristãos que combateram, disseram que não era possível. Mas, inclusive, houve uma grande questão entre Alexandre, patriarca da Alexandria, e Arrius, que era presbítero de uma das eclésias, de uma das igrejas. Porque quando a gente lê no Evangelho igreja, a gente pensa numa igreja como temos hoje. Não, não. Igreja era agrupamento, assembleia. Então, nós aqui somos uma igreja do Cristo, em torno do Cristo. Então, numa dessas eclésias, numa dessas igrejas, quem conta tudo isso, num livro formidável, A Esquina de Pedra, é o Wallace Leal Rodrigues. Ele conta toda essa controvérsia, os prós e os contras. Alexandre pregava um Jesus igual a Deus. Arrius procurava demonstrar que Jesus era um filho de Deus, mas não igual a Deus. Claro que Arrius estava com a razão, mas ele foi vencido, ele foi considerado herético, não é? E a divindade de Jesus foi proclamada. No século VII se aprovaria o dogma da Santíssima Trindade. Eis que nós precisamos tomar cuidado com as ideias no movimento espírita para não chegarmos a deturpações como essa, não é? Imposta à cristandade, a divinização de Jesus não foi aceita sempre e nem por todos. De vez em quando, aqui e ali, surgem tentativas de reapresentar Jesus como um ser humano. Só que essas tentativas resvalam, às vezes, para o extremo oposto. Não podendo ou não querendo alcançar o nível de espiritualização de Jesus, eles procuram trazer Jesus às fraquezas e inferioridades dos humanos pouco evoluídos. Lembram aquele filme de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo? É uma tentativa assim, de humanizar Jesus, mas humanizar para por baixo, não é? Em vez de pelos supremos da espécie humana. Entretanto, ao dizer que Jesus era de natureza humana, os evangelistas são inteiramente concordes. Não há nenhuma dissensão entre eles. Kardec examina este assunto exaustivamente. Kardec é admirável. Quando a gente tem algum assunto que a gente diz, isto é tão interessante, Kardec já falou, Kardec já examinou. Então, no livro Obras Póstumas, vocês merecem ler um estudo sobre a natureza de Jesus. Eu vou resumir aqui apenas os principais argumentos e conclusão. Ele mostra, Allan Kardec, que os profetas nos seus anúncios, quando eles falam do Messias, eles não dizem que é um Deus. Eles dizem que é um ser espiritual, um mensageiro divino, que vai encarnar entre os humanos para orientá-los, para salvá-los. Os apóstolos, discípulos de Jesus, eles foram testemunhas oculares dos seus feitos, foram também ouvintes diretos de suas